Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Câmara Entrevista. E o nosso dedo de prosa de hoje é com Fernanda Stradiotto. Ela é professora de inglês, estudante de gastronomia, já viajou bastante e hoje ela irá compartilhar suas histórias conosco. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui conosco. Olá, tudo bem? Obrigada por ter me convidado para vir aqui. Fernanda, conta um pouquinho da tua história, porque tu escolheste ser professora de inglês e futuramente uma gastróloga, já que as duas profissões são um tanto distintas. O inglês, na verdade, surgiu do nada. Como eu já tinha viajado, né, e tinha estudado inglês antes, eu não estava conseguindo emprego em nenhum lugar, então uma das coisas que eu poderia fazer era dar aula de inglês. Então foi realmente do nada que surgiu e hoje faz parte da minha vida, eu não consigo me imaginar não dando aula de inglês. Mas gastronomia era uma paixão que eu tinha há algum tempo já, que também surgiu através das minhas viagens. E eu sempre quis estudar isso, né, no fim. Então acabou que eu estudo gastronomia, mas eu dou aula de inglês. É que eu gosto um pouco do internacional, então essas duas coisas meio que se ligam em algum ponto, né. E atualmente tu trabalha com crianças. Como é que é esse sentimento de ensinar os pequenos uma língua que tu gostas tanto? No começo eu tinha bastante medo, porque criança ou ela gosta de ti ou ela não gosta, né? Elas são bem sinceras, assim. E eu pensei que ia ser um desafio, e no começo foi, porque eu não tinha tanta experiência em dar aula de inglês. Eu tinha experiência com o meu inglês, mas ensinar, assim, eu não tinha, e eu nunca ensinei crianças ou outras pessoas, né? Então foi uma surpresa, porque é muito legal, tipo, elas aprendem rápido, tudo que tu prepara na aula elas querem fazer, elas são super animadas para fazer as coisas. Não que os adultos e os adolescentes não sejam, mas elas são bem mais, e é um campo muito mais amplo, assim, né? Então as minhas aulas são bem lúdicas e eu gosto bastante, porque praticamente o meu trabalho é ensinar inglês brincando, né? Então é muito prazeroso para mim ensinar as crianças e trabalhar com isso. A tua primeira viagem acabou sendo para a Itália. Como é que foi a tua adaptação lá? Por que tu escolheste viajar para a Itália? A Itália não era para acontecer, na verdade. Eu sempre quis fazer intercâmbio, então eu já tinha essa ideia em mente. Mas surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa universidade da Inglaterra como voluntária. Só que para isso eu precisava da minha cidadania italiana, né, europeia, que no caso para mim era italiana. E porque a lei não permitia trabalho voluntário de pessoas que não eram da União Europeia. Então eu fui para lá meio que não querendo ir, porque eu não sabia muito a língua, por mais que seja meio parecido com o português, eu não sabia, eu não queria muito aprender assim, italiano naquele momento. Mas foi muito legal, eu acabei me apaixonando pelo país, acho que foi um dos lugares mais legais que eu fui. Eu fiquei num colégio de italiano por 3 meses para fazer a minha cidadania e eu estudei italiano, estudei a cultura deles. Então a gente tem essa ideia de que italiano é meio rabugento, meio mal educado, e não é verdade, sabe? Eu vi outra parte da Itália, eu morava bem no interior, numa cidade de 4.000 habitantes. E eles eram muito legais, assim, eles confiam muito em ti, principalmente se tu conhece a cultura deles, né? Não foi tanto um choque pra mim de realidade, de cultura, porque a gente meio que tem uma cultura parecida com a deles, né? Principalmente aqui na Serra Gaúcha. Mas é diferente o jeito que eles falam, né? A gente não gesticula tanto que nem eles, e algumas coisas eles nem falam, eles só gesticulam, só fazem movimentos. Então essa parte pra mim foi meio diferente, assim. Mas foi muito legal, eu aprendi muito com eles, eu pretendo voltar pra lá. E também a Itália é muito importante pra mim, porque eu realmente comecei a me apaixonar por gastronomia lá, né? Eles levam a culinária, a comida em si, eles levam muito a sério, né? Então é uma parte da vida deles, é uma parte da cultura e é uma paixão de cada italiano, né? Então foi o que eu vi lá e o que eu realmente vivi lá, né? Então essa parte foi muito legal. E depois de tu teres passado 3 meses na Itália, tu foste para a Inglaterra. Como é que foi essa experiência para ti? A Inglaterra foi um pouquinho diferente, porque nessa universidade que eu estava tinha mais de 67 nacionalidades.
Então, eu vivi com ingleses um pouco, assim, mas eu vivi com 67 nacionalidades, então era bem diferente. Eu aprendi um pouco de cada coisa, mas ao mesmo tempo foi legal, eu consegui me adaptar rápido, porque eu fui com 2 amigas, então eu meio que tinha o Brasil, a Inglaterra e outros países junto. Mas a gente tinha um pouquinho do Brasil junto, né? Então, eu também, o meu inglês melhorou muito lá, não tem como fazer intercâmbio para um lugar onde fala a língua inglesa e não aprender, porque eu tinha que conversar com as pessoas e ou eles falavam inglês ou a língua deles, né? Então, saber a língua deles eu não ia saber, então eu precisei muito do inglês. E eu aprendi bastante lá, eu trabalhei em várias partes, eu até fiz jardinagem, pintei casas, eu trabalhei na cozinha, limpei banheiro, limpei quarto, fiz um monte de coisa. Era bem trabalho voluntário na universidade mesmo. Mas eu adorava, assim, foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Por mais que seja bem... eu trabalhava bastante, né, no fim. Mas foi muito legal, eu conheci muitas pessoas que até hoje são minhas amigas e que andam comigo até hoje, né? E uma delas é uma das minhas melhores amigas, que também é brasileira, mas eu conheci lá. Ela não era uma das amigas que foi, ela é de São Paulo e eu conheci ela lá e conheci a família dela lá, né? E até hoje eles são minha segunda família, né? Então... E neste um ano que tu passaste lá na Inglaterra, tu trabalhaste na cozinha da universidade. Como é que era a tua rotina, o teu dia a dia, esse contato que tu tinhas lá? Cada um tinha um horário diferente, cada voluntário. Então, se eu trabalhasse, para explicar mais ou menos como é que era o dia a dia, quando a gente trabalhava de manhã, a gente trabalhava na cozinha. Se a gente trabalhava de tarde, a gente trabalhava na escola, assim, limpando a sala dos professores e algum lugar que era a área dos visitantes, né? Mas trabalhar no começo eu pensei que eu nunca ia aprender, porque cada um tem uma estação e cada um tem que fazer alguma coisa. Então, um dia eu trabalho numa estação fazendo a salada, outro dia eu trabalho fazendo os lanches para as crianças, outro dia é totalmente diferente, cada dia é uma coisa diferente. E com o inglês ainda foi mais difícil para mim me adaptar, mas eu consegui pegar super bem, tanto eu quanto as meninas que entraram comigo na mesma época. E eu aprendi muito, porque quando tu trabalha na cozinha tu pensa, é fácil, né? É só cortar, é só cozinhar. Mas tu tem que fazer todas as coisas até uma certa hora, tudo tem o seu tempo certo para fazer e tem que ser rápido e tu tem que realmente saber se comunicar com as pessoas na cozinha. Então, essa parte que hoje eu não saberia, se eu estivesse fazendo só gastronomia e não tivesse trabalhado na cozinha, eu não ia saber o quanto difícil é e quanto cansativo às vezes é trabalhar na cozinha, né? Então eu aprendi muito nessa parte. Fernanda, e depois quando tu voltaste para o Brasil, tu ficaste 2 anos aqui fazendo seminário, depois tu foste para a Alemanha. Uma outra cultura completamente diferente, outros ares. Como é que foi essa experiência para ti também? Então, surgiu a oportunidade de eu ir para a Alemanha também. Quando eu estava na Inglaterra, eu voltei para a Itália, fui para a França também, mas eu nunca tinha ido para a Alemanha e não estava muito nos meus planos ir, né? Mas como a minha amiga, acabou que a família dela foi morar para lá por um tempo, e ela ainda mora lá, eu fui visitar eles, fiquei um mês lá. E foi muito legal. Nossa, o país é demais, tudo é muito limpo, tudo é muito legal. Eles são super educados e eles são muito queridos. A primeira vez que tu conversa com eles, eles são meio fechados, mas com o tempo eles vão se abrindo. Então eles são um país caloroso, assim, né? Pro europeu eles são calorosos, assim. Eu achei eles mais queridos do que os ingleses, não que os ingleses não sejam, mas nesse sentido eles são é mais fácil de conversar, enfim. Foi uma experiência muito, muito boa, porque eu conheci cidades bem históricas, tipo Berlim. Qualquer lugar que tu vai em Berlim, tu vê o Muro de Berlim, tu vê uma parte da Segunda Guerra Mundial, então é muito legal. Foi, acho que, a cidade que eu mais gostei de ir, assim, né? Eu viajei aos arredores também, mas quando eu fui para Berlim, eu pensei, é aqui, sabe? Aqui que é o lugar que eu mais gostei. Lá eu fui para a Suíça, eu também fui para a Hungria, para Budapeste, que é uma cidade muito legal, muito bonita também. Eu fui para Praga, também a arquitetura deles é muito legal, é bem medieval, assim, é bem legal. E também
Eu fui para uma parte da Eslováquia, mas foi muito rapidinho, assim, a gente só parou numa cidade e voltou, porque tudo é muito perto, a gente fez a viagem inteira de carro em uma semana. Na Suíça, eles são bem conhecidos pelo chocolate, por mais que não exista essa questão de chocolate suíço, né? Eles não inventaram o chocolate, mas eles fazem chocolate muito bem, assim. E eu fui bem na parte do inverno, onde estava nevando, então acho que meio que casou, assim, as duas coisas. Foi muito legal, eu conheci amigos da família da Carol também, que moram lá, que ela é brasileira e o cara é suíço. E foi muito legal, assim, a língua deles é diferente, né? Eles falam franco-suíço, então é um pouco diferente, é parecido com o alemão, mas é um pouco diferente. E eu fiquei na casa deles o tempo que a gente ficou lá e ele é padeiro, então eu aprendi um pouco da culinária da Suíça, assim, da parte de panificação, assim, que foi bem divertido, assim, ele explicou algumas coisas. Assim. Em Praga, a cidade ela é tipo escura, assim, né, nessa questão de ser medieval. Lá em Praga eles ainda carregam essa questão da Rússia comunista, né, então ainda tem alguns resquícios disso, né, para aquela parte da Europa, mas é tranquilo, assim. Tem uma parte lá em Praga que é muito legal, que é o relógio que eles têm, que a cada 6 horas vai um cara lá em cima e toca uma corneta, e daí é um relógio bem diferente, assim, daí sai o cuco pra fora, e daí tem a parte do relógio solar, é bem diferente e interessante. A gente ficou 2 horas esperando o relógio tocar. É super rápido, mas é uma experiência muito legal, assim. Em Budapeste é uma cidade muito bonita, acho que só indo lá para imaginar quão bonita ela é, o parlamento é incrível, é meio que um castelo, assim, é muito legal. E eles são conhecidos pela cidade das pontes, né? Daí, como a maioria das cidades principais da Europa, elas são cortadas por um rio. Então, a Budapeste é uma delas. E tem, a Ponte das Correntes, a Ponte da Rainha, E as pessoas vão para Budapeste para tirar foto na ponte, é muito, muito legal essa parte. E realmente é muito bonito, a arquitetura deles é incrível também, tem cada lugar que tu anda tem um castelinho, tem um castelo gigante, daí tem o parlamento, daí tem 50 coisas assim que aqui a gente não vê muito, né, no caso. Na Eslováquia a gente foi muito pouco, né, como eu falei, mas é bem mais medieval do que Praga e as pessoas também são um pouco diferentes, eles têm mais a fisionomia russa, assim, sabe? Tipo de pele branca e cabelo bem preto, assim. Tu não entende nada do que eles falam, é bem diferente. Já na Alemanha tu não entende muito, né? Porque o alemão é um pouco diferente. Mas lá, assim, é incrível, assim, tu não consegue entender. Mas eles são também um povo muito legal, assim, eles gostam muito de brasileiro, dessa parte do povo mais caloroso, mais verão também, então... Na verdade, em todos os países que eu fui, falar que tu é brasileira é muito bom, muito positivo para eles, assim. Porque geralmente eu pensava, quando pensa Brasil, eles devem pensar em carnaval, mas a gente é isso, mas a gente não é só isso, né? Mas não, eles super curtiam, mas a primeira vez eles perguntavam, tu é brasileira? Nossa, eu jurava que tu era alemã, sabe? E foi legal falar dessa parte do Brasil, porque na Itália eles conhecem um pouco mais, porque a gente tem essa questão de ter descendência italiana. E em alguns lugares da Alemanha, mas não é todos. Mas foi legal poder falar um pouco do sul, assim, poder falar um pouco da Serra Gaúcha, por que eu sou loira do olho azul, as coisas que no começo eles não acreditavam. Até porque a Carol, a minha amiga, ela é bem brasileira, assim, ela tem a pele cor de cuia e o cabelo bem preto e liso, assim, que é bem esse... biotipo brasileiro, né? Então eles não acreditavam muito no começo que eu era brasileira. Fernanda, dentro dessas tuas muitas histórias, dessas tuas andanças, tu já pagaste algum mico que tu te lembres? Então, não foi assim, micos gigantes, mas na Inglaterra eles são bem mais educados, assim, o inglês deles é mais, a gente fala bem British, né, bem polite. Bem polido, né, o inglês deles. Então, por exemplo, a gente fala, chuta uma pedra, ai meu Deus, sabe, coisas assim. Eles não falam, oh my God. Para alguns lugares da Inglaterra é falta de educação falar isso. E, eu aprendi o inglês americano e para eles é normal falar esse tipo de expressão, né. E eu levei um xingão do meu chefe uma vez,
porque eu falei oh my god, mas foi assim muito tipo, aconteceu, eu falei por falar, e daí eles falam oh my goodness, porque pra eles é errado, né? É errado falar o nome de Deus em vão, eles são bem cristãos nessa parte, assim, eles são anglicanos, eles levam isso bem a sério, né? Então, eu me lembro dessa, assim, que eu... Foi um mico, mas ao mesmo tempo foi um xingãozinho básico que eu levei do meu chefe. Mas também nunca mais errei essa parte. Eu também, na Alemanha, porque como eu sou loira do olho azul, as pessoas vinham e começavam a falar comigo em alemão e eu tinha vergonha de parar e dizer, eu não entendo o que tu tá falando. Às vezes elas falavam um tempão, daí eu falava, eu não sou alemã, eu sou brasileira, mas eu falo inglês. E daí eles ficavam tipo, por que tu não me parou, sabe? Tipo, essas coisas assim. Mas micos gigantes eu não tive. Eu cuidava bastante, assim, porque eu sempre pensei, tipo, não é minha cultura, então eu vou cuidar, porque talvez algumas coisas que a gente faz aqui, pra eles sejam falta de educação, como falar, meu Deus, assim, em vão. Então eu sempre cuidei um pouco, assim, sempre, antes de ir pra qualquer lugar, eu pedia, tipo, pra uma pessoa que já tinha ido pra lá, ou pra uma pessoa que era de lá, sabe? Tipo, eu posso fazer isso, ou tipo, tudo bem, essas coisas assim. Fernanda, e pra ti, o que ficou de todas essas viagens que tu fizeste? Qual foi a bagagem, o que mais te marcou e mais te marca até hoje? Eu acho que pra mim é a experiência que eu tive, assim, tipo, eu não sou tão velha, não sou tão nova, eu tenho 24 anos, mas, tipo, eu já vivi muita coisa, eu já morei em 2 países e fiquei um tempo em outro, né, então, tipo, 3 países eu já consegui viver a cultura, viver a língua, viver a gastronomia do lugar. Então, pra mim é experiência, assim, tipo, isso conta muito quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, quando eu vou falar um trabalho, vou apresentar um trabalho na faculdade, sabe? Tipo, essa minha bagagem de experiências, de culturas diferentes, conta muito em qualquer situação da minha vida, né? Então, eu acho que vale muito a pena, tipo, eu sempre falo pra todo mundo, vai, sabe? Tipo, se tiver que deixar trabalho, família, vai, sabe? É uma experiência muito legal, tu cresce muito. Eu virei não que eu não fosse, mas eu virei uma pessoa muito mais responsável, porque eu tive que me virar sozinha, né? Então aqui é mais fácil, tem família, tem pai, mãe. Mas lá eu tive que me virar sozinha, então essa questão de responsabilidades hoje eu levo junto comigo, sabe? Tipo, uma coisa que que é meio... né, inocente, mas tipo, por exemplo, arrumar o quarto. Lá eu tinha que arrumar todos os dias, porque pra eles fazia sentido, eles iam no teu quarto ver se estava arrumado. Porque como tu trabalhava na universidade na Inglaterra, tipo, tu trabalhava com limpeza, então tudo tinha que estar limpo, eles são bem restritos nessa parte. Então, tipo, isso eu aprendi até hoje, sabe? Antes de sair de casa, eu arrumo as coisas. Eu tenho, até minhas amigas falam, eu tenho problema com limpeza, sabe? Porque eu gosto de deixar tudo arrumadinho, tudo... E isso eu ganhei muito com os ingleses, né? Também a questão de sempre ser educada, eu acho que... Não que eu também não fosse, eu era, tipo, meus pais me deram uma boa educação. Mas, tipo, de sempre sendo educada em qualquer situação. Tipo, se a pessoa for estúpida contigo ou não, sabe? Em qualquer situação, tipo, eles levam muito isso na cultura deles, da educação, sabe? Então, eu aprendi muito isso também, né? A experiência em si foi maravilhosa, né? Foi ótimo. Eu cresci muito como pessoa, cresci muito das minhas responsabilidades, né? Então... Fernanda, e para fechar com chave de ouro, o que tu tens a dizer para essa galera que deseja colocar a mochila nas costas e viajar pelo mundo? O que tu tens a dizer para essa galera aí? A gente tem um modo de pensar quando a gente está aqui e quando a gente viaja é um modo totalmente diferente. Tanto que quando eu voltei, até o jeito que eu imaginava, tipo, pensava que o Brasil era, até em relação à política, sabe? A gente acredita que corrupção tem aqui, que aqui tudo é ruim e realmente, não tá bom, mas lá também tem, sabe? Eles sofrem disso também. O jeito que eles lidam com isso é um pouco diferente, com certeza. Mas tu volta amando um pouco mais teu país, assim. Por mais que ela é muito legal, tipo, a vida é muito mais fácil, tu ganha um pouco mais, com certeza, as coisas são mais baratas. Mas não tem, assim, brasileiro é brasileiro, a gente é um povo muito caloroso, todo mundo é melhor amigo, assim, se tu for ver, a gente trata as pessoas como fosse família. E lá, depende do lugar que eu ia, no começo era um pouco difícil, assim, sabe, tipo... E a gente, bom, né, eu e minhas amigas, quando a gente tava junto, todo mundo ficava meio... Porque a gente é expansivo, a gente fala, a gente grita, a gente ri. E eles não são tão assim, eles são um povo maravilhoso, mas eles não são nesse estilo, né?
E uma coisa até que eles falavam da gente é que a gente estava sempre sorrindo, e realmente isso é uma característica muito brasileira, assim, a gente tá sempre sorrindo, independente dos problemas, a gente tá sempre feliz, né? Então, tipo, tu volta, manda um pouco mais teu país. Pra mim foi essa a visão que eu tive, assim, que até hoje sempre quando alguém reclama de alguma coisa, eu penso, mas eu não trocaria o Brasil por nada, assim. Eu acho que estudar inglês é muito importante. Tipo, a maioria das pessoas levam isso a sério, mas tem algumas pessoas que não levam. Então, é muito importante. Em qualquer inglês não tem barreiras. Em qualquer lugar que tu for, as pessoas vão saber falar inglês, por mais que seja 2 ou 3 palavras, sabe? Tipo, tu pode ir pra qualquer país. Se tu não souber se comunicar de algum jeito, a experiência vai ser horrível, sabe? Tipo, as pessoas não vão te levar a sério. As pessoas não vão ser legais contigo, porque, tipo, elas não vão ter obrigação de ser legais contigo, porque tu não sabe nem se comunicar com elas. Então, a primeira coisa que eu falo é estuda inglês, que é muito importante. Outra coisa é, que nem eu falei, sabe? Põe a mochila nas costas e vai, assim, vale muito a pena, é uma experiência muito boa. Tu aprende bastante, tu passa dificuldade, com certeza. Tu vai conhecer pessoas que são legais, pessoas que não são tão legais, mas vale muito a pena. Tu vai voltar com uma visão totalmente diferente do mundo. E viagem, sabe? Viaja, porque é a melhor experiência que vocês vão poder ter. Então, é isso que eu posso deixar para as pessoas. Fernanda, muito obrigada por compartilhares as suas histórias, as suas experiências vividas aqui conosco. Muito obrigada a você. E o nosso Câmara Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Nos vemos na próxima história. Eu aguardo vocês e até lá. Tchau, tchau.